Bora lá, povo, outro videozinho. Esse aqui bem rápido, tá? Até pra responder mesmo uma questão. Vamos lá? Certo? Representação gráfica, tá? Como pode cair na sua prova. Falou em representação gráfica, o que cai? Tieglice, vai cair falando sobre organograma, fluxograma ou cronograma, tá? A diferença de cada um deles. Ou vai ser cobrado a representação gráfica mesmo, o próprio desenho, para você dizer qual dessa representação, qual o nome dessa representação, se é um fluxograma, um cronograma ou um organograma. Então ele vai dar o conceito e vai dizer o que é, ou vai sair, ou vai pedir o desenho, vai cair o desenho, você vai perguntar, ele vai pedir o que é. A Consulpan é bem básica, ela vai pedir ou o conceito, ou então ela vai mandar o gráfico e vai pedir para você identificar, tá certo? Mas se ela quiser cobrar de forma mais precisa, tá? Tentando enganar um pouco o candidato, vamos lá ver o conceito e a diferença de cada um deles, tá? Bem rapidinho, bem simples, tá? Esse assunto, então não tem, pelo amor de Jesus Cristo, menino meu, não pode, em hipótese alguma, errar uma questão dessa. Belezinha, se não tiver, vai fazer o quê? Sapatear, né? Então vamos lá. Representação gráfica, primeira coisa que é o que mais cai, tá, gente? Deixa eu virar aqui para vocês. É o que mais cai, certo? É o que? O organograma. Beleza? Organograma é o que, gente? É a representação gráfica da estrutura organizacional formal da organização. Tia Gleice, pelo amor de Jesus Cristo, eu nunca vi esse assunto. Menino meu já viu, mas para quem não viu, que entrou agora, que começou agora, o que é uma estrutura organizacional? É a forma como está desenhada, entendeu? No organograma, a divisão dos setores, do departamento, a hierarquia, né? Ou seja, visualmente é o desenho da estrutura formal, onde tem os seus níveis de hierarquia, quais são os tipos de departamentalização, se ela é centralizada, é descentralizada, se ela é por produto, se ela é por cliente, se ela é por objetivo, ou por projeto, certo? Então, matriz, enfim, né? Então, essa representação gráfica, como eu falei para vocês, é chamado de organograma. Conceito é a representação gráfica da estrutura formal da organização, certo? Geralmente o seu desenho é assim, onde tem o gerente, o subgerente, o presidente, né? Os seus níveis de hierarquia, os seus departamentos, quem são os seus subordinados, tá? Então, esse desenho aqui, ele é o organograma, que é o que? É a representação gráfica da estrutura formal. Quando nós entrarmos, né, tá lá, nomeado, vamos, posse, exercício, na hora que a gente chegar lá no dia da posse, para assinar, né, eu espero que você já saiba a roupa, já estejam fazendo o regime da posse, tá? Apesar que tá difícil nessa quarentena, tá difícil fazer regime, mas vamos embora, tá? Vamos tentar, né? Então, como é que a gente vai chegar lá na hora da posse e assinar o sim, de assinar, né? O sim, sim, meu amor, eu aceito ser a servidora pública municipal de Paulo Afonso. Amém, meu povo, quero ouvir. Amém, amém, tia Gleice, isso, muito bem. Então, ou seja, na hora que você estiver assinando a posse, ele vai mostrar aqui, ó, esse desenho, e vai dizer, ó, Amanda, Luana, Bia, e meus meninos aí, porque todos os meus menininhos estão com fé em Deus, em nome de Jesus, todos eles serão aprovados, certo? Amém, né, povo? Quero ouvir aí, amém? Amém. Pronto. Vamos lá, então aqui vai mostrar, ó, você vai estar no setor tal, certo? Você vai ser subordinada a fulano, a cicrano, e assim vai. Então vai ser mostrado para vocês esse organograma, né, na hora da posse, na hora da assinatura do sim. Certo? Então essa é a representação gráfica da estrutura formal da organização. É chamado de organograma. Agora, fluxograma, tia Gleice, ó, geralmente como cai em prova, né? O passo a passo, o processo. Ó, eu quero abrir uma conta, né? Vou no banco, abrir conta, pegar uma ficha e ir para sua direita. Aí tá lá, ou desenho indicando o que você deve fazer. Abrir conta, né? Tirar empréstimo,
falar com fulano, fazer isso, tirar o dinheiro do INSS, Bolsa Família, Bolsa Emergência, isso daí, né? Como é que a gente vai fazer para ganhar esse dinheirinho, enfim, né? Então, aquele passo a passo que está desenhado, representado graficamente, o que você deve fazer, certo? Pronto, se tivesse numa bula, né? Uma bula de um remédio, né? Você deve fazer isso, tomar de tanto e tanto tempo. Não é o passo a passo que você deve fazer? Quando você pega um manual de como você deve montar uma impressora, né? Ou então um armário, não tem lá o passo a passo mostrando graficamente? Faça isso, abra isso, coloque como é que se diz? O parafuso tal, não sei aonde. Isso é o passo a passo, tá? Então, esse passo, desliga a luz. Se não estiver funcionando, faça isso. Se não, faça aquilo outro. Geralmente isso tem nos manuais, né? Ou então, quando você chega numa instituição, tá lá o desenho. Ó, aqui você tá a diretoria, aqui é a biblioteca, aqui é o banheiro, que é o cagador, né? Aqui é a sala tal, sala tal. Geralmente ela é representada graficamente, o passo a passo, diante de um processo que você deseja fazer. Isso é um fluxograma, falou de passo a passo, né? Processo de como deve ser feito o passo a passo, ele está falando de o fluxograma, é o processo, certo? O processo é a representação gráfica do processo das atividades e como devem ser feitas de forma esquematizada, certo? Ou seja, geralmente aí tem esses símbolozinhos, que eu sou massa nesses símbolos, abrir o documento, entrar, iniciar, fechar, ir para a direita, para a esquerda. Então tem essas representações gráficas em forma de triângulo, círculo, retângulo, tá? E cada um deles tem a representação que significa entrar, iniciar, fechar, entendeu? Tem a representação gráfica. No caso da Consulpan, você não precisa endoidar com isso, de saber que cada representação gráfica aqui, o que ela significa. Só em você saber que de como ela é feita graficamente, entendeu? Visualmente como ela é, ou diante da teoria o que significa o fluxograma, já tá de bom tamanho, tá? Não precisa endoidar não. Beleza? E cronograma, falou em cronograma, gente, falou em tempo. Cronograma é o que eu tenho certeza, em nome de Jesus, que você está fazendo seu cronograma. Aí de estudo, dia de segunda vou estudar tal, de tal hora até tal hora. Terça-feira vou estudar tal matéria, de tal hora até tal hora, né? Então você vai seguir esse cronograma para quando chegar no domingo, conseguir bater esses assuntos, para quando chegar a sua prova, você só tá de boa na lagoa. Certo? Então, cronograma, quando falamos em cronograma, a gente está falando de dia, tempo, mês, certo? A gente está falando de um espaço de tempo. Agora, esse espaço de tempo, aonde é elaborada em um gráfico, em uma tabela, para você poder seguir. Hoje, segunda-feira, é para estudar tal. Quem fez monografia, por exemplo, né, que a gente tinha que fazer aquela danada daquele cronograma, isso aqui é o dia da pesquisa, é o dia de fazer isso, é o dia de entregar ao professor, é o dia de não sei o que, de colocar no papel, de endoidar, de matar todo mundo. Então, para quem fez monografia sabe exatamente o que eu estou falando, né? Então, de matar todo mundo, essa é a melhor parte, porque eu sei que todo mundo passou por isso, e se não passou, vai passar, tá, gente? Então, tudo aquilo que falou de tempo, de período, data, mês, ano, ele está falando de cronograma representado em uma tabela, em um gráfico. Aqui, o que você deve fazer em determinado espaço de tempo. Ficou claro? Então, diferença entre organograma, fluxograma e cronograma. Belezinha? Então, até a próxima aula. Vamos lá.